As instituições de cultura, elas geralmente são muito divididas entre uma parte mais artística e uma parte mais operacional, mais administrativa. E os desafios de sustentabilidade, eles permeiam todas as áreas. Então a gente precisa garantir que o nosso planejamento seja um planejamento capaz de abarcar todos os desafios que a gente precisa. A gente acredita no poder dos festivais como uma plataforma de engajamento, de comunicação, de engajamento da plateia em torno de uma causa, de uma ação, de uma plataforma como uma plataforma de comunicação também de uma causa, né? E também como uma ferramenta poderosa de inserção e de cascateamento de soluções sustentáveis para o setor como um todo, né? Como os museus, os festivais e a nossa cultura podem agir pelo clima? Esse é o videocast da Virada Sustentável, o maior festival de sustentabilidade da América Latina, que reuniu os principais especialistas e atores dessa mudança para pensar São Paulo, o Brasil e o mundo em diálogo às vésperas da COP30. Nessa 15ª edição do evento, tivemos debates sobre políticas públicas, consumo consciente, justiça climática e muito mais, diretamente do Centro Cultural São Paulo. Agora, você escuta todos aqui. Victor Serra Lima, analista de planejamento estratégico do MASP. Não poderia deixar de falar sobre o ano que o MASP vive. Nós temos, desde 2016, no MASP, ciclos curatoriais anuais que organizam todo o nosso programa educativo, de seminários, de oficinas, mas também o nosso programa expositivo. Então, a gente realiza todos os anos várias exposições monográficas de artistas individuais e também uma exposição coletiva. E esse ano é o ano no MASP das Histórias da Ecologia. A gente inaugurou recentemente, agora no início de setembro, a exposição coletiva. Ela ocupa 5 galerias do nosso novo edifício, aberto esse ano, o edifício Pietro Maria Bardi. E é uma exposição que aborda a ecologia sobre vários aspectos, em 5 galerias diferentes, e um grande orgulho para a gente. Além da nossa exposição coletiva, acho que muitos de vocês também tiveram a oportunidade de visitar a exposição mais vista da história do MASP. Em 2025 nós tivemos a Ecologia de Monet, uma exposição que trouxe pela primeira vez para o Hemisfério Sul diversas obras do Monet. Ao todo foram 32 obras, a maioria delas sendo obras que nunca vieram ao Hemisfério Sul. E acho que esse ciclo, de alguma forma, ele traz diversas questões associadas à sustentabilidade, à emergência climática, mas ele dá continuidade. Então, no museu a gente trabalhou recentemente o ciclo de histórias indígenas, o ciclo de histórias da diversidade. Acho que ano que vem, naturalmente, a pauta da sustentabilidade volta a aparecer no nosso ciclo de histórias latino-americanas, mas além de toda essa parte tipográfica e curatorial, eu queria aproveitar o espaço também para comentar sobre gestão de sustentabilidade dentro das nossas operações do museu. É muito importante produzir os discursos, produzir exposições, produzir seminários, mas a gente considera que é igualmente importante que a gente também esteja alinhado em todas as nossas operações. Então, hoje no museu a gente busca desenvolver um portfólio de ações em sustentabilidade que passa por um programa de gestão de resíduos, que a gente tem a meta, e a gente alcançou essa meta, de ser aterro zero. Então a gente garante que 100% do nosso resíduo sólido urbano e também outros resíduos produzidos além do resíduo sólido urbano não sejam destinados a aterro, mas tenham alguma outra utilização, seja reciclando materiais, transformando em compostagem, em adubo, ou então transformando em energia. É um programa de gestão de resíduos que começa desde a área de compras, definindo critérios de sustentabilidade para seleção de fornecedores, para decisão sobre quais materiais a gente vai comprar, desde um diálogo com a parte de expografia do museu para desenvolver soluções que permitam decisões mais sustentáveis, mais permanentes na nossa expografia. E é um programa o programa de gestão de resíduos, a gente tem muito orgulho de dizer, foi reconhecido num artigo internacional como um benchmark para organizações de cultura. Então ele é um exemplo de gestão de sustentabilidade em instituições de cultura no mundo inteiro.
Além disso, a gente tem um compromisso desde 2019 com a publicação anual do nosso inventário de carbono, que a gente considera um elemento fundamental de transparência em sustentabilidade, porque a forma com que o museu pode publicamente apresentar qual é a sua emissão anual e a partir, inclusive, desse inventário de carbono que a gente tem argumento e dados para conseguir fazer uma gestão das nossas operações que seja transversal a partir de um princípio de descarbonização. Acho que quando a gente fala especificamente de museus na área da cultura, um gargalo muito grande de sustentabilidade também é a questão da climatização e da eficiência energética. Museus precisam cumprir com padrões extremamente rígidos de climatização e umidade para garantir a preservação e a conservação das obras de arte. Então, pensar os sistemas do museu de ar-condicionado, de climatização, a partir de critérios de eficiência energética e garantir que anualmente a gente consiga aumentar os nossos investimentos na melhoria desses sistemas, além da compra da energia renovável, que o museu compra 100% de energia renovável, é um princípio. Acho que mais do que uma tarefa, é um princípio para a gente. E, inclusive, o nosso edifício Pietro Maria Bardi, inaugurado esse ano, já nasce com o certificado LEED, porque foi uma edificação pensada a partir de critérios de sustentabilidade, a partir de sistemas modernos, que busca descarbonizar as nossas operações e busca responder aos desafios que organizações como a gente tem. E, por último, eu acho que talvez o mais importante, a gente tem um grupo de trabalho interdepartamental em sustentabilidade que cumpre um papel fundamental e que eu acredito que toda organização de cultura precisa ter. Nosso grupo de trabalho, ele é fundamental para alinhar as nossas expectativas, para alinhar o nosso planejamento. É um momento de escuta em que as áreas colocam questões muito particulares, muito específicas, que elas precisam lidar no dia a dia, e é um momento em que a gente consegue sintetizar o nosso planejamento a partir da contribuição de todo mundo. As instituições de cultura, elas geralmente são muito divididas entre uma parte mais artística e uma parte mais operacional, mais administrativa. E os desafios de sustentabilidade, eles permeiam todas as áreas. Então, a gente precisa garantir que o nosso planejamento seja um planejamento capaz de abarcar todos os desafios que a gente precisa. Então, o nosso grupo de trabalho é um momento inegociável para a sustentabilidade. E falei um pouco de uma visão interna, porque eu acho muito importante que os museus também desenvolvam, os museus e instituições de cultura, no geral, também desenvolvam uma capacidade interna, mas acho que a gente vive uma agenda para a sustentabilidade, que é a agenda da articulação. E eu vejo isso porque o MASP teve o privilégio de ser convidado esse ano para ser membro fundador da primeira Aliança Global de Sustentabilidade e Cultura, a Cultura pelo Planeta. É uma aliança que está sendo desenvolvida a partir de uma universidade na Suíça, que tem a expertise de pesquisa acadêmica em sustentabilidade e cultura, e eles convidaram alguns membros fundadores. Vocês podem acessar as redes sociais da Culture for the Planet e dar uma olhada em quem está lá, mas tem gente do mundo inteiro, e é um espaço importantíssimo para a definição de standards, padrões de sustentabilidade específicos para a cultura, que é uma demanda que a gente ainda que a gente tem muito, porque não existem padrões que olhem para as especificidades da cultura. Isso é importantíssimo. Digo mesmo para a definição de indicadores de sustentabilidade, para a definição de um currículo formativo comum em sustentabilidade, e também para troca. Eu acho que os espaços de troca, os espaços de aprendizado com outras instituições, ele é muito importante. Eu estou indo agora no início de outubro para a Suíça para apresentar um case do museu, mas eu acho que mais do que isso, também disputar, de alguma forma, as especificidades do sul global, né, de museus que precisam lidar, por exemplo, com uma descarbonização, mas que são museus que têm muito mais dificuldade, seja pela malha ferroviária obrigatoriamente, né, de avião, ou sem a possibilidade de trem, seja pela distância que a gente está dos grandes museus que possuem as grandes obras de arte. A emissão de carbono no transporte das obras é um gargalo enorme, e é muito mais fácil para museus da Europa, por exemplo, organizarem exposições tendo a maior parte das obras próximo deles e com uma malha ferroviária mais acessível. Então, esse tipo de especificidade, eu acho que é algo também que precisa ser debatido, e nós precisamos aqui no Brasil, em São Paulo, no sul global, trazer esse tipo de organização, esse tipo de articulação.
Rafael Ferraz, diretor de artes do British Council no Brasil. O Conselho Britânico é a organização internacional do Reino Unido para a promoção de relações educacionais e culturais, né, com países ao redor do mundo. A gente está presente fisicamente em mais de 100 países, já atuando há 90 anos globalmente e há 80 anos no Brasil. Aqui no Brasil a gente está sediado em São Paulo. E na área cultural a gente trabalha a partir de todas as linguagens artísticas, mas como ferramenta para tratar temas e áreas estratégicas, né, em que a cultura pode contribuir. Então a gente trabalha a partir dos programas, né, a gente realiza programas com parceiros locais, né, mas também em âmbito regional, nas Américas. E a gente tem aqui no Brasil um programa na área de economia criativa, em que a gente capacita e treina e fortalece empreendedores negros da cadeia do turismo cultural de Salvador, por exemplo, um programa chamado Afroestima, que a gente desenvolve com a Prefeitura de Salvador, com parte da política pública da cidade. E também a gente tem um programa, que eu acho que é um programa de maior interesse aqui para esse papo, que se chama Cultura Circular, que é um programa para a promoção da sustentabilidade no setor de festivais. A gente utiliza os festivais como uma plataforma para a promoção da sustentabilidade no setor cultural como um todo, mas a gente elegeu os festivais porque a gente acredita no poder dos festivais como uma plataforma de engajamento, de comunicação, de engajamento da plateia em torno de uma causa, de uma ação, de uma plataforma como uma plataforma de comunicação também de uma causa, né? E também como uma ferramenta poderosa de inserção e de meio cascateamento de soluções sustentáveis para o setor como um todo, né? O festival pode funcionar como um laboratório também de soluções sustentáveis que depois podem ser replicados e compartilhados com o setor. Então a gente entendeu que os festivais seriam essa plataforma mais adequada para esse programa. E esse programa ele se constitui como um edital, um chamamento que a gente faz aos festivais para que eles enviem suas propostas em 2 eixos, basicamente, né? Um eixo de colaboração artística com o Reino Unido, em que o festival identifica um artista, uma banda, um coletivo, um pesquisador, um curador britânico com quem gostariam de trabalhar e convida para um momento de residência e de convivência com a comunidade do festival, para o desenvolvimento de uma obra que vai ser então apresentada durante o festival. E essa obra tem também o objetivo de chamar a atenção para a emergência climática e questões ligadas à sustentabilidade. O outro eixo, que é o eixo mais importante talvez, é o eixo em que o festival elenca ações de sustentabilidade e redução do impacto ambiental da operação, da realização daquele festival, que ele gostaria de adotar, né? Então, ações de associação com cooperativas de reciclagem, né? Gestão, manejo dos resíduos do festival, ações ligadas à praça de alimentação, claro, tudo isso de acordo com a realidade, né, de cada festival também, né, com tamanhos, enfim, geografias. E a gente, então, em contrapartida, a gente oferece um aporte financeiro para a realização e implementação desses 2 eixos de ações e também um treinamento, uma capacitação para os gestores desses festivais, com uma organização britânica que é especializada nesse setor, né? E também a gente acabou criando, então, a partir desses 4 anos de programa no Brasil, uma rede de festivais comprometidos com a sustentabilidade. Aqui no Brasil já foram 17 festivais de todas as regiões geográficas do Brasil. E a gente também realiza esse programa em outros 6 países da América Latina e Caribe. São festivais culturais, festivais artísticos, de todas as linguagens artísticas. O que são esses festivais, Rafael? Como é que eles funcionam?
Não, os festivais são festivais que já existem. Por exemplo, a Virada Sustentável poderia ser um festival, festivais de música, festivais de teatro, festivais, enfim, de artes visuais, literatura, cinema, de todos os tamanhos, portes, realidades, eles podem se aplicar e se inscrever nessa chamada, né, com propostas nesses 2 eixos. E aí a gente avalia a partir desses critérios, né, e seleciona de acordo com o ano, enfim, né, uma quantidade X de festivais que vão receber esse aporte e vão participar desse programa também de treinamento. E a partir disso vão implementar essas ações, né, das propostas que foram aprovadas. Esse programa também a gente realiza em outros 6 países da América Latina, já também há 4 anos, então a gente já apoiou mais de 100 festivais, né, nesses 7 países, contando com o Brasil. Então a gente tem uma rede muito diversa e potente de festivais comprometidos, pelo menos com a sustentabilidade, né? E aí nesse momento, atualmente, o que a gente vem fazendo é pensando como ativar essa rede, né? Porque é uma rede que tem um poder muito grande assim de articulação, de troca horizontal de experiência, por exemplo, entre os festivais, né? Como parte desse programa de capacitação que a gente oferece, a gente também tem sessões de networking, né, que a gente promove entre os festivais, porque eles também, dialogando entre si, reconhecem as dificuldades que enfrentam e às vezes têm soluções que podem compartilhar entre outros, né? Mais do que uma organização externa que possa oferecer um treinamento, eles também têm muito conhecimento para compartilhar horizontalmente. Então essa rede é muito forte, é muito importante. E aí nesse momento a gente vem discutindo como ativar essa rede, né? Por exemplo, o Vitor estava falando sobre o obstáculo, o desafio financeiro de você ser sustentável, né? Que, por exemplo, você vai contratar um gerador de biodiesel para o seu festival, ele é mais caro do que um gerador a diesel convencional, né? E para um festival que está ali numa dificuldade de se realizar e tal, isso pode ser um fator determinante para não contratar um gerador de biodiesel, por exemplo. Então, como é que uma rede de festivais, por exemplo, pode impactar numa demanda de escala o valor unitário da contratação de um gerador? Em vez de o festival contratar individualmente aquele gerador, a rede pode falar, olha, eu tenho uma demanda de 50 festivais, vamos reduzir esse preço unitário para aquele festival lá do interior que não tem tanta condição. Então, até acho que nesse ponto a rede tem um poder de criar escala para essas soluções. Então a gente tem, né, alguns exemplos, assim, só para fechar aqui minha fala e depois a gente abrir para a conversa. Talvez um case muito importante para a gente seja o Festival Serrasgum de Belém do Pará, que já participou com a gente, esse ano está no terceiro ciclo de participação no programa, de treinamento, e muito em função dessa troca com a gente e com o programa, isso declaradamente pelos diretores do festival, inclusive, conseguiram ser certificado como o primeiro festival lixo zero da Amazônia brasileira, né? Após 20 anos, é um festival que está completando agora 20 anos de existência. Então, esse é um case que nos orgulha muito, assim, né, e que também direciona muito o nosso trabalho, né, na releitura, né, e na adequação do programa a cada ano. Esses foram os destaques do Fórum da 15ª Virada Sustentável de São Paulo. Quer continuar nessa conversa? Então ouça também os próximos episódios disponíveis. Os links para o nosso site e Instagram estão na descrição.